Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa aula. Hoje nós iremos estudar sobre semelhança de figuras, né? Na verdade, a gente vai fazer uma revisão sobre esse conceito. E aí eu peguei aqui no Google Imagens, né? Só uma imagenzinha para a gente iniciar a aula com ela, que é o seguinte. Duas figuras têm a mesma forma se uma delas é uma ampliação ou redução da outra ou se forem geometricamente iguais, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a imagem a imagem, na verdade, a imagem B. Deixa eu pegar uma. Aqui, a imagem B, que é uma ampliação do A. E aqui nós temos o B como uma redução do A. E aqui nós temos duas figuras geometricamente iguais, tá? Então isso aqui é a semelhança de figuras. Na nossa aula, o que que nós iremos, né? O que nós iremos estar utilizando, o que que a gente vai estar relacionando aqui no nosso estudo, né? O que que de fato nós estaremos aplicando aqui na hora das nossas resoluções. A gente vai estar aplicando aqui uma relação bem interessante, que é o seguinte: independentemente da forma geométrica, seja triângulos, sejam quadriláteros, sejam pentágonos, sejam hexágonos, sejam figuras circulares ou não, tá? O que nós iremos estar utilizando aqui é a seguinte relação. Quando se trata de lado, tá? Lado da figura, nós vamos ter que o lado da figura menor sobre o lado da figura maior, independentemente do lado, ela sempre vai ser constante, seja o lado um com um, o lado 2 com o lado 2, o lado 3 com o lado 3 ou o lado 4 com o lado 4. Como eu não quero pegar muito espaço aqui, dá para escrever aqui do lado, muito bom. Então vai ficar assim, ó. Por exemplo, nesse caso aqui do quadrilátero, né, nós temos quatro lados. Então significa dizer, por exemplo, que o lado menor sobre o lado maior 1 é igual ao lado 2 menor sobre o lado 2 maior, que é igual ao lado 3 menor sobre o lado 3 maior, que é igual ao lado 4 menor sobre o lado 4 maior, tá? Isso tudo é igual a uma constante, que é a constante de proporcionalidade entre os lados. Claro que a gente poderia, sem sombra de dúvida, estar utilizando aí, por exemplo, a questão do lado maior está em cima e o do menor está embaixo, tá? Não tem problema. Isso a gente só vai identificar quem vai estar em cima e quem vai estar embaixo quando nós estivermos aplicando no exercício. Quando o exercício não deixar claro quem está em cima e quem está embaixo, aí a gente pode escolher o que for melhor para a gente, tá? Outro ponto aqui interessante se eu sei que a constante de proporcionalidade entre os lados é K, eu vou entender que a área das figuras geométricas, tá? A área menor, nesse caso, quando eu estou colocando o menor em cima e o maior embaixo, então eu posso dizer que a área do menor sobre a área do maior vai ser igual a uma constante K elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho a constante K aí elevado ao quadrado quando se tratar de área. Porque a área, lembrem-se que a área é uma medida que envolve, tá, grandezas elevadas ao quadrado. Tá? É uma grandeza de duas dimensões, por isso que a constante de proporcionalidade é igual a K ao quadrado. Então, a partir disso, a gente vai fazer alguns exemplos de hoje, né, revisando aquilo que nós já havíamos estudado anteriormente. Então, vamos lá, vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Vou pegar aqui uma primeira questão, bem tranquila aqui, para a gente estar fazendo e tentando entender um pouco mais sobre esse conteúdo importante aqui do ponto de vista do Enem, já que no Enem a gente tem já ciência de que o que de fato a gente vai resolvendo, vai aplicando, é mais a questão do teórica, né, que mesmo calculista, ou seja, de estar resolvendo as questões em si. Mas vamos pensar aqui, ó. Sabendo que os trapézios, esses dois trapézios aqui são semelhantes, né? Então a gente pode olhar que existem algumas medidas, como por exemplo o ângulo de 60 graus aqui, que corresponde a esse ângulo. Claro que aqui esse trapézio ele se encontra numa posição, né, diferente do outro trapézio, então vale aí a pena
ter essa consciência de que eles estão posicionados de maneiras diferentes, mas que eles são semelhantes. Se você aplicar uma rotação nesse daqui, colocando o ângulo de 60 graus aqui para cima, aí você vai ver uma semelhança maior. Então aqui a gente pode, por semelhança, já que eles são semelhantes, eu posso dizer que esse ângulo aqui é de 105 graus. Aqui vai um detalhe importante. Figuras semelhantes não significa dizer que os lados são iguais. Esse lado de 14 aqui corresponde a esse lado de DG, né? Esse lado DG. Mas aqui eu não posso afirmar qual é o valor, tá, gente? Não posso afirmar qual que é o valor desse lado. Não posso dizer que é 14, tá? Então a gente vai usar uma proporcionalidade para poder descobrir que é justamente o que ele vai pedir na letra B. Na letra A ele pede para calcular os ângulos D. O ângulo D, ó, esse ângulo D aqui, que a gente não sabe. O ângulo G, a gente já colocou aqui 105, porque corresponde a esse ângulo aqui. O ângulo M, tá? O ângulo M está aqui, ó. A gente não sabe o ângulo M. Observe que o ângulo M ele é igual ao ângulo D, né? Eles são iguais, porque já que é uma figura semelhante. Só recapitulando, figuras semelhantes, os ângulos são iguais, mas as medidas de lado, elas não serão iguais. Então tem que ter esse cuidado aí, porque nesse ponto a gente não pode vacilar e achar que é igual, que não é. Aqui outro detalhe importante, que é o ângulo P. Observe que o ângulo P ele corresponde ao ângulo F aqui de 75 graus. Então, de certa forma, a gente já sabe todos os ângulos, com exceção do ângulo M e D, né? Então, vamos lá. Letra A. O único que precisa de cálculo é para calcular o ângulo D. Como que eu calculo o ângulo D? Gente, basta vocês lembrarem do primeiro e do segundo ano, quando nós estudamos os ângulos internos de quadriláteros. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. Então a gente vai pegar, somar todos esses ângulos e fazer igual a 360, tá bom? Então vamos lá. Espera aqui. Vamos lá, então. Então o ângulo D mais o ângulo de 105 graus mais o ângulo de 75 mais o ângulo de 60 graus. Isso aqui é igual a 360. Bom, então o ângulo D vai ser igual a quanto, né? Melhor, mais, somando esses ângulos aqui, ó. 105 mais 75 dá 180. 180 mais 60, 240. Então vai ficar 240 igual a 360, né? Se você observar, falta 80 graus para poder completar. Portanto, o ângulo D, que também é igual ao ângulo M, tá? Também é igual ao ângulo M. Eles serão igual a 80 graus cada um deles, tá? Então, é só a gente fazer o cálculo direto, tá? Usando a fórmula da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Esse é o detalhe importante. Feito isso aí, acabou a questão. Pelo menos a letra A da questão. Agora vamos para a letra B. A letra B pede para a gente determinar a medida do lado DG, ó, desse lado X aqui. Como que eu faço para encontrar o valor de X? Bem simples, ó. É só a gente pegar o seguinte. Observem que o lado do menor, tá? Fiz errado aqui. A gente vai pegar o lado do menor sobre o lado maior. Desculpa, sobre o lado maior aqui é igual ao lado menor sobre o lado maior. A gente vai usar a relação de proporcionalidade entre os lados. Por exemplo, a gente vai usar essa proporcionalidade de lados aqui, tá? Eu buguei aqui porque minha esposa mandou mensagem que eu tava olhando aqui, que ela foi ao médico e parece que tá feio o negócio lá de Covid. Vamos lá. E aí eu tive que ficar aqui dando aula pra vocês, né? Vamos lá. Lado menor, 14, sobre o lado maior, que é o X, aqui que é o correspondente dele. Eu não posso pegar o 14 com o 21, apesar de ambos estarem na mesma posição, esse aqui corresponde à base menor do trapézio, tá? E esse aqui corresponde ao lado 21. Então, o lado do menor sobre o lado do maior, 21. Aqui é só multiplicar cruzado e aí a gente corre para o abraço, né? Só resolver isso aqui, ó. 10x é igual a 14 vezes 21. Se você fizer 14 vezes 21, vocês podem conferir aí vocês, tá? Eu vou fazer aqui na calculadora para ser bem mais rápido.
Resultado 294. E aí passa o 10 dividindo, né? Então x é 294 dividido por 10. E dividir por 10 é só a gente passar um dígito aqui na casa decimal. 29,4. Esse é o valor em centímetros do lado indicado aí pra gente. Alguma dúvida? Não, senhor. Tudo tranquilo. Ô, Keanu, Sim. não necessariamente nesse exercício, mas se fosse tipo assim, um triângulo. Rapaz, Marcelo, desculpa, mas eu não entendi nada. Acho que a internet do Marcelo não tá boa, não. Ué, Marcelo Tudo travou. cagado. Marcelo, fala de novo. É. Fala de novo aí, Marcelo. Tá picotando Eu, sua fala aí. eu espero que não seja zoeira aqui, atrapalhando aqui minha aula, pra zoar com a minha cara. tá me escutando? Agora eu tô escutando. Vocês não escutaram nada que eu falei? Nada, não, só escutei o Não. parece um metalizado. Não, Ué, senhor. L raiz de 3 sobre 2 seria usado pro triângulo, né? É, a área do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 4. Ok. Sobre 4, tá? É a área do triângulo equilátero. Precisa ser um triângulo com os 3 lados iguais, tá? Então, tem que ter um... Não é de qualquer jeito não, viu? Tem que ter cuidado aí. Cuidado. Bom. Deixa eu pegar uma outra questãozinha aqui. Escolhi uma mais interessante. Ah, tá. Vamos pegar uma de comparação aqui. Tá? Só pra gente comparar. Bom. Essa questão ela fala o seguinte, ó. Na verdade, só pra gente justificar. Esses dois paralelogramos, eles são semelhantes? Bom, eu não sei, vamos ver. Vamos ver aqui se eles são. Para que eles sejam semelhantes, o que tem que acontecer, gente? Os lados têm que ser proporcionais, não é isso? Então, vamos lá. Ó, se você pegar o lado do menor, 2,5, e dividir por 5, tá? Você vai observar, 2,5 dividido para 5, se você fizer vai dar 2, tá? Vai dar 0,2, peraí. É 0,2. Se você dividir 2,5 por 5, vai dar 0,2. E aí você vai ter a proporcionalidade desse lado, tá? Do lado 2,5 com o lado 5, vai ser 0,2. Aí se você pegar agora, ó, esse com esse dá 0,2. Pegando o 5 e vendo a proporcionalidade com esse, ó, vou colocar aqui. 5 dividido para 10. Ah, não é 0,2 não, é 0,5, tá? O resultado é 0,5. Certo? Tá vendo que o valor de K é o mesmo aqui, ó? O K é 0,5 em ambos os casos. Em ambos os casos o K é 0,5. Quiser conferir aqui é só fazer, ó. 2,5 dividido para 5, a gente vai ter que tirar a vírgula, então coloca um zero aqui. Aí acrescento mais um zero aqui, passa a vírgula. 250 dividido para 5 é 5, e aí vai dar 250 e vai sobrar 0. Então é 0,5. Eu que dividi errado na primeira vez. Bom, então a gente poderia chegar à conclusão de que esses dois paralelogramos eles são semelhantes, já que existe a proporcionalidade, como foi colocado aqui, ó, sempre proporcional. Porém, existe uma coisa muito importante, tá? Para que sejam proporcionais, ou melhor, para que sejam semelhantes, ela tem que ter a mesma forma, acontecendo apenas uma ampliação ou redução.
Isto é, se vocês notarem, ó, esse ângulo aqui, ó, é 50 graus e esse ângulo é 60. Então, não são semelhantes. Porque para ser semelhantes, precisa que os ângulos sejam iguais, tá? Então, os ângulos, porque não são, porque os ângulos são os diferentes. São diferentes. Então, Professor, mas mesmo as medidas tendo uma constante e os ângulos sendo diferentes, então pode ser semelhante. só vai ser semelhante. Primeiro, a primeira condição para ser semelhante é os ângulos serem iguais. Se os ângulos são diferentes, não tem como eles serem semelhantes, tá? Mesmo que os lados sejam iguais. Agora, lembrando, não é porque os lados. Na verdade, o que acontece é esses dois paralelogramas aqui, desse contexto aqui, um desses dois aqui não é um paralelogramo, entendeu? Com esses ângulos. Não tem como ser um paralelogramo. Um deles. Porque, por exemplo, vamos supor que esse ângulo de 50 graus esteja correto aqui. Então, se esse ângulo está correto aqui e esse ângulo aqui é 60, isso significa dizer que esse ângulo aqui vai ter uma abertura diferente, tá? Então, enfim, eles não vão conseguir ser semelhantes. Porque os ângulos precisam ser iguais. Bom, vamos fazer outra questão aqui para a gente entender melhor nessa questão. Desculpem aí essa tosse. Não é Covid, eu acho. Espero. Vamos lá, então. Vamos fazer essa questãozinha aqui. Deixa eu apagar essa sujeira aqui do lado. Bom, a questão é bem simples, tá? É uma questão também de semelhança, de proporcionalidade aí entre as figuras. É o seguinte, ó, a figura ao lado, as figuras ao lado, na verdade, as figuras abaixo, elas são semelhantes. Aí ele pede para determinar o x. O x estaria aqui, tá? E não está aparecendo aqui porque foi recortado. Mas a questão é o seguinte: proporcionalidade não precisa ser exatamente de figuras geométricas, tá? Figuras geométricas planas. Então, vamos fazer assim. Pode ser aplicado também, por exemplo, a figuras humanas, a animais, enfim. Desde que, claro, se obedeça aquelas regras. Nesse contexto aqui, nós podemos fazer assim, ó. A altura maior sobre a altura menor. No caso aqui, deixa eu fazer aqui. 4,5 sobre 2,5 vai ser igual a altura da ureia, né? A ureia maior sobre a ureia menor. E aí é só resolver essa conta. Aqui eu vou fazer uma coisa matemática aqui que eu acho legal. Por exemplo, primeiro eu vou multiplicar aqui por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, tá? Então vai ficar 45 sobre 25 igual a 9 sobre x. Agora eu vou simplificar por 5 em cima e embaixo. Então vai ficar, ó, 45 simplificado por 5 dá 9. E aqui embaixo vai ficar 5 simplificado por 5 dá 5. Igual a 9 sobre x. E aqui eu posso simplificar o 9 com 9. Então fica 1 sobre 5 igual a 1 sobre x. Aí é só multiplicar cruzado. X é igual a 5. Tá bom? Isso eu fiz assim só porque eu queria mostrar para vocês uma outra forma de resolver. Mas pode multiplicar cruzados aqui normal. 4,5x é igual a 9 vezes 2,5. 9 vezes 2,5 vai dar 22,5. Aí você passa dividindo, x igual a 22,5 dividido por 4,5. E aí quando você dividir, tá, o resultado vai dar 5 também, tá? Eu gosto de aplicar essas regras matemáticas aqui, de simplificação, de multiplicar por 10 e tal, porque quando eu faço esse tipo de procedimento, eu consigo chegar ao resultado sem fazer contas decimais, por exemplo. Então é mais simples. Então vejam que a nossa aula, de certa forma, ela é bem tranquila. Esse conteúdo que vai cair na prova é bem tranquilo. Basta você observar o quê?
Figuras semelhantes são aquelas em que todos os ângulos são iguais e eles vão apresentar uma ampliação ou uma redução. Para eu calcular essa ampliação ou redução, eu faço uso da proporcionalidade, né? Que é semelhante ao teorema de Tales que a gente aplica nos triângulos. Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente ficar mais antenado aqui com esse conteúdo, tá? Vamos ver agora um que vai juntar a questão das áreas e do perímetro, tá? Vamos começar aqui com essa questão aqui sobre retângulo. Deixa eu limpar aqui o excesso de coisas aqui. Vamos lá. Então a questão ela diz o seguinte, ó. Um retângulo cuja medida, tá? Cuja medida da base é 7 e a altura é 12. Então vamos pegar aqui, ó. A base é 7 e a altura é 12. Engraçado que eu faço desenho e a base é maior que a altura, né? Mas isso aqui é só para a gente ter uma base. Ele é semelhante a um outro retângulo cuja altura mede 6, mas a base a gente não sabe. Qual a razão entre a área do primeiro retângulo e a do segundo? Então, a pergunta aqui, eu vou colocar aqui embaixo para a gente responder, é a área do primeiro, né? Então, a área do primeiro com relação à área do segundo. Gente, a área do primeiro com relação ao segundo é a gente fazer K ao quadrado. Mas como que eu faço para obter o K primeiro, né? Como que eu faço para obter o K? Eu posso fazer isso de diversas maneiras diferentes. Vamos fazer da maneira mais direta, da maneira mais rápida. Como eu tenho as duas alturas, eu posso fazer, ó, o lado do primeiro sobre o lado do segundo, tá? E isso aqui vai ser 12 sobre 6. Observem que aqui, ó, o maior está embaixo, tá? Desculpa, o maior está em cima, diferente do que eu havia feito aqui. Mas como eu comentei com vocês, a questão da ordem, quem vai indicar a ordem é a questão. Como ele está dizendo do primeiro com relação ao segundo, sendo que o primeiro possui uma altura maior do que a do segundo, então o maior fica em cima. Então aqui, ó, a constante K ela é igual a 2. Portanto, a área ficaria 2 ao quadrado. E aí a proporcionalidade entre as áreas seria de igual a 4. Se você não quisesse fazer assim, você poderia primeiro fazer assim, ó. Altura do maior sobre a do menor, base do maior sobre a do menor, e aí a gente descobriria a base. Ó. A base vai ser, no caso, vou passar a base multiplicando, né? Então fica 12 vezes a base, igual a 7 vezes 6, que dá 42. E aí eu obtenho aqui que a base é 42 dividido para 12, tá? Se você pegar aí uma calculadora e dividir 42 para 12, o resultado vai dar 3,5. Esse é o valor do lado que está faltando. Aí você pega e faz o seguinte, ó, a primeira área, base vezes altura, ou seja, 7 vezes 12, que dá 84, tá bom? Se você fizer a segunda área, vai ser base vezes altura, ou seja, 3,5 vezes 6. 3,5 vezes 6, 21. Então você teria aqui as duas bases. Aí a gente calcularia, tá? Nós calcularíamos aqui a proporcionalidade entre as áreas, ou seja, 84 dividido para 21. Nesse caso aqui, ó, ficaria 84 dividido para 21. Se você fizer 84 dividido para 21, você vai encontrar aí o resultado 4, que é o mesmo resultado anterior. Então, ou você faz da forma direta, que seria matematicamente mais bonitinha, né? Mais organizada, que seria só essas duas respostas aqui, ou você faz pela parte mais longa, tá? Que às vezes é o que a gente lembra de fazer. Você calcularia a primeira base, depois calcularia as áreas, e depois de calcular as áreas, você calcularia a razão entre elas. Lembrando que razão, tá? Na matemática, 99% das vezes está falando para você efetuar uma divisão de valores, tá? Alguma dúvida? Tô tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo. Então vamos lá. Próximo passo agora é a gente fazer mais exemplos, né? Para a gente entender ainda mais esse conceito muito importante aí da matemática, tá bom? Então deixa eu pegar uma agora de pentágono.
Já que ah, Pentágono é importante, né? Desde os filmes lá dos Estados Unidos, né, que só falam em Pentágono, tem sido de muita valia aqui para nós. Vamos lá. Então, pentágono é uma figura geométrica de 5 lados que é bem chatinha da gente ficar calculando algumas coisas, mas o nosso processo aqui não é fazer aquele cálculo de área nem nada. A gente vai fazer o quê? Os pentágonos abaixo são semelhantes. Ele pede para calcular o valor do x e do y. Ou seja, na verdade a gente só vai calcular o valor do x, né? Porque o do y é só você olhar para cá e perceber que o y tem que ser igual a 105 graus, já que as figuras são semelhantes. Então, y está resolvido. O y é 105 graus. Então a gente já sabe aqui o valor do y. Como que eu faço para determinar o valor de x? Bem tranquilo. É só você observar o seguinte, ó. O lado do maior está para o menor, como o do menor, o outro lado maior está para o menor. Ou seja, o 2 sobre o 2,1 sobre x vai ser igual ao 3 sobre 2,1. Ora, multiplicação cruzada, 3x é igual a 2,1 vezes 2,1 e vai dar 4,21. Deixa eu conferir aqui. 2,1 vezes 2,1, o resultado é 4,41. Então 4,41 passa-se o 3 dividindo. 4,41 dividido para 3, que vai ser fácil, vai dar 1,47. Então x vale 1,47 centímetros. Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né? Também, eu Tá de boa. Tá fácil demais, né? Não parece assunto de prova, né? É, pô, tranquilo demais. Aí chega na prova, calcule o Y de não sei o que, do tubarão, do índio que foi pra floresta, da árvore que mede 5. Mas a vida é assim, né? Nada é fácil. Quando eu tô fazendo, né? Oi. Sabe aquela questão lá da. Não sei se é PA ou PG do. Começa com 2? Cara, Começa com D, quer dizer? um B? Com D? 2, Ah, 10. tá. Sim. Então eu pesquisei e caiu mesmo numa prova. Ué, você achou que eu tava mentindo? Não, mas é que eu não tinha muito acreditado, não. Duvidastes da capacidade de vosso professor? Cara, isso é um sacrilégio. Não. Isso é um. Você tem problema de confiança. Não, mas caiu mesmo. Caiu esse, caiu o outro, por exemplo, assim, o cara vai lá e coloca assim um retângulo na prova. Aí escreva assim, escreva seu nome no quadrado. Aí o cara vem aqui e escreve o nome, aí todo mundo erra. Porque isso aí não é um quadrado, é um retângulo. Então tem essas pegadinhas aí que os caras fazem. E eu dei aula em curso técnico pra pessoal da enfermagem. E nesses curso técnico que eu dava aula, geralmente os alunos eles eram de idade avançada e tal. Aí eu sempre fazia essas pegadinhas assim com eles. Tipo, de zoeira, assim, só pra descontrair na aula. Naquela época eu tinha tempo de pesquisar essas coisas assim diferentes pra levar pra eles. Hoje em dia que tudo mais corrido, né? Apesar de que a internet hoje tá muito mais fácil. Mas, enfim, né? É assim, vamos fazer essa última questão, até porque eu tenho que liberar vocês para poder ter aula daqui a pouco de educação física. Vocês vão brincar um pouquinho, né? Fazer exercício e tal. Um pouco. Correr dentro de casa, né? Virar cambaiota em cima da cama. Mas vamos lá. Então, o último exemplo de hoje é esse aqui, ó. Um lado de um triângulo mede 45. Então vamos. Opa, isso aqui não é um triângulo. Né? Vou fazer um triângulo aqui. Ih, rapaz, esse triângulo aí tá estranho. É um triângulo aqui. É porque é só cortar no meio aqui, aí daria 2 triângulos, né? Já daria os 2 que vão precisar aqui. Mas. Claro. É porque assim. Esse programinha aqui que eu uso. Quando eu abro ele a primeira vez. Ele não tem uma travaçãozinha, né? Mas quando eu vou usar ele depois. Ele fica travando. Então vamos pegar aqui 2 triângulos, tá?
Eles não precisam ser exatamente iguais, porque isso aqui é mais visual, só para a gente ter uma ideia. Mas vamos lá, diz que o lado de um triângulo mede 45, desse aqui, ó, mede 45, e o lado correspondente mede 30, do outro triângulo. Aí diz o seguinte, se o perímetro do primeiro triângulo mede 120, quanto que vai ser o perímetro do segundo triângulo, né? Então essa é a relação do perímetro. Então isso aqui é interessante porque nesse conceito aqui para o cálculo do perímetro, a gente viu o quê? Que no caso da... Desculpem, deixa eu lembrar aqui. Peraí. No caso dos lados, né? Dos lados, a gente viu que os lados se relacionam com igual a K. No caso das áreas, eles se relacionam com K ao quadrado. Aí a pergunta seria o seguinte, mas e o perímetro, né? E o perímetro se relaciona como? Antes de nós resolvermos essa questão, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar num modelo bem simples. Pega um triângulo, vamos colocar aqui 2, 3 e 4, certo? O perímetro desse triângulo, se você fizer aqui, é a soma dos lados. O resultado dá 9. Então vamos pegar um triângulo, por exemplo, que a proporcionalidade dele seja o 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 6. E 4 vezes 2, 8, tá? Eu falei errado aqui, mas 4, 6, 8. 2, 6, 4, 4, 6, 8. Se você notar aqui, o perímetro ó, vai dar 10 mais 8, o perímetro vai dar 18. Ou seja, o perímetro ele vai ser multiplicado pela mesma proporcionalidade dos lados. Ou seja, o perímetro ele vai, digamos assim, ele vai dar continuidade, tá, gente? O perímetro ele dá continuidade à mesma relação de proporcionalidade que os lados, diferente da área que eleva o lado ao quadrado. Então, se eu tenho um triângulo, tá? Melhor, se eu tenho dois triângulos, já que a relação tem que envolver dois, e eu sei quais são os lados, e eu quero saber o perímetro, a relação que eu preciso observar aqui é a seguinte, ó. O perímetro do primeiro, tá bom? Sobre o perímetro do segundo, ele vai ser igual a constante K. Mas como que eu obtenho a constante K? Eu obtenho a partir dessas informações. Como? Eu sei que o lado maior do primeiro sobre o lado do segundo, ele vai dar igual a uma constante. Se você simplificar esse valor, ou seja, pegar 45 e dividir para 30, o resultado é 1,5. Ou seja, a constante de proporcionalidade é 1,5. Se eu sei que o primeiro perímetro é 120, eu posso substituir aqui 120 igual ao perímetro 2, que é igual a 1,5. Aí aqui é só multiplicar cruzado, 1,5 P2 é igual a 120. Aí passa-se o 1,5 dividindo, então nós vamos ter que o P2 vai ser 120 dividido para 1,5. E aí é só fazer a divisão. 120 dividido para 1,5, o resultado é 80. Então, a alternativa correta é letra A, 80 metros aí. O perímetro do segundo, claro que utilizando a proporcionalidade dos lados. Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma outra forma de fazer sem ser pela proporcionalidade? Tem, mas aí a gente, nesse caso, não, porque a gente só tem um lado de cada, né? A gente, para poder utilizar a mas forma... se tivesse, por exemplo, colocado que ele era equilátero, por exemplo. Aí você poderia somar os lados e depois dividir. Na verdade, se você soubesse todos os lados, você não precisaria nem do primeiro triângulo, né? É só somar os 3 lados aqui. Se você soubesse que ele é equilátero, ele daria 90. Se você soubesse que é equilátero, entendeu? Aí você não precisaria utilizar nada, só somar. Perímetro é a soma dos lados. Então, seria bem mais tranquilo. Tranquilo. Tá bom? Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, tá?
Espero que vocês acompanhem lá no canal. Eu tô postando os vídeos lá, as lives lá, não só as de vocês, mas também do primeiro e do segundo ano, que é bastante interessante para vocês que estão no terceiro ano para estar acompanhando o conteúdo. Eu estou resolvendo bastante exercícios, da mesma forma que eu resolvo aqui com vocês, estou resolvendo com as outras turmas. Então, às vezes são exercícios, ah, digamos assim, bem importantes para vocês, principalmente porque alguns conteúdos, eles são os mesmos conteúdos da prova de vocês, tá? E aí, a maioria dos exercícios são diferentes que eu estou utilizando. Eu tento mudar os exercícios aí na hora de explicar para cada turma. Então, deem uma olhada lá no canal, tá? Vou mandar o link daqui a pouco para vocês lá do canal para vocês estarem entrando aí, tá? Deixa eu